Graça e paz, irmãos. É bom ver congregação cheia, né? Muitos rostos, ainda não cheia na sua plenitude, mas aqui os espaços estão poucos vazios, né? Em breve creio que poderemos ver irmãos que às vezes por diversos motivos não estão aqui conosco, mas maravilhoso poder ver a igreja do Senhor. Vamos abrir na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Senhor, te damos graças, Senhor, nessa manhã, por podermos nos achegar na tua presença e rogar, Senhor, por tua graça e favor, crendo, Senhor, confiantes que o Senhor é aquele que nos dará essa graça e esse favor. Muito obrigado, Senhor, por podermos nos reunir, lembrar da morte do Senhor até que o Senhor venha, e que essa graça e esse favor do Senhor possa alcançar cada um de nós, que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento para compreender, Senhor, a maravilha que é estar diante dessa mesa. Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria afirmar ou perguntar uma coisa. Jesus Cristo é rei. É rei? Será rei? Ou já é rei? Então aqui nós lemos que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Então o reino do mundo. Mas aqui também diz que ele é e que ele era. E o que um reinado compreende? Como que um reinado pode ser estabelecido? Como que ele pode existir? É necessário que haja um rei, é necessário que haja um povo, num período de tempo, em um determinado território. Então nós vemos que o reino do mundo ainda não se tornou do Senhor. Mas então nós podemos dizer que Cristo vai ser rei? Ou Cristo já é rei? Então, diante de um reinado, nós temos algumas regras, algumas leis que regem esse reinado. E elas, normalmente, se baseiam nas características do próprio rei. Então o rei tem ideias, tem métodos, e ele aplica esses métodos para governar o seu povo. Então, de forma que a política de um determinado reinado é diferente de outro, porque o rei pensa de forma diferente. A economia, a cultura, a educação. Então nós temos várias aplicações no que diz respeito a um reinado. E será que nós podemos dizer que Cristo pode reinar mesmo
durante esse reino que está sobre as mãos do inimigo, que é o príncipe deste mundo? Será que Cristo pode reinar ainda hoje? Sim, irmãos, Ele pode reinar entre nós. E eu queria que os irmãos prestassem atenção o quanto que nós vamos usar aqui a questão de reinado, um reino, outro reino, e a questão também de vida e de morte, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Vou ser bem breve, né? Que o Beto já me avisou aqui que eu tenho meia hora. Acho que já deve ter ido uns 5 minutos. Irmãos, então, como que nós vamos, diante do reino do mundo que está estabelecido, viver segundo o reinado de Cristo Jesus? Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos ouvido, vez após vez aqui, nas últimas pregações, que nós temos que nos portar de modo digno do Evangelho. Nós não pertencemos, então, à legislação aqui dessa terra. Natal até citou o exemplo de Portugal, Polônia, né? Então, assim, as pessoas que são se submetem a um determinado rei, devem se comportar de acordo com a legislação deste reinado. E como é que seria o pré-requisito para a gente participar ou ser servos de um determinado rei e de forma que possamos nos alegrar em ser servos? Como que nós vamos obedecer alguém? E aí o André recentemente nos disse sobre essa questão de obedecer, tão difícil para nós. Como é que nós vamos obedecer alguém com alegria? Como é que nós vamos fazer algo muitas vezes desagradável para nós mesmos, que alguém mandou que fizéssemos com alegria? Como, irmãos, que nós vamos abrir mão de nós mesmos com alegria para poder preencher os requisitos aqui, a legislação nova que foi traçada para nós? E eu aqui pensando nisso, ontem o Guilherme também nos falou um pouco a respeito do sobrenatural, governando sobre o natural, e que nós devemos servir ao Senhor. E eu fiquei pensando, como que nós vamos mudar então esses hábitos e como que nós vamos então aderir a esse novo reinado e deixar que Cristo reine em nós? Uma forma bem prática que eu fiquei pensando primeiro, para a gente obedecer a alguém, para a gente executar alguma coisa, é muito importante que a gente, no caso do reinado aqui que eu estou citando o exemplo, que a gente conheça a pessoa do rei. Então nós devemos profundamente conhecer o nosso Rei, que é Jesus Cristo. E aí em João capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido dos irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse reinado, ele é baseado em vida eterna. E quem que é o nosso rei? É o Filho unigênito do Pai. Então nós temos que saber disso. Nós estamos diante de um rei, que é o Filho unigênito do Pai. E ainda em João, no capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a gente, que outrora estávamos diante de um reino de pecado e de morte, fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Então existe um rei que nos transportou de um reinado antes que vigorava em nosso próprio eu, para um reinado diferente agora, que é através desse Rei Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. É um rei que fez o quê? Deixou sua glória, se encarnou, veio a essa terra, viveu, morreu, ressuscitou, vive e vive eternamente. Então esse é o nosso rei, irmãos. Como que nós vamos conhecer esse rei? Guilherme até ontem cantou a musiquinha, é ler a Bíblia. O Senhor está na Bíblia, Jesus Cristo está na Bíblia. Como que nós vamos conhecer nosso rei? Lendo exaustivamente a palavra do Senhor. Nós também devemos conhecer o plano de governo.
Mas como é que funciona então? Eu vou conhecer o rei, agora eu vou conhecer o plano de governo desse rei. Para quê, irmãos? Para que eu possa me portar de acordo com esse novo rei que nós temos, para que eu viva diante desse reinado, executando aquilo que me foi solicitado de forma alegre. Em Romanos capítulo 10, eu vou citar alguns textos. Então, como que nós vamos saber desse plano de governo? Mas, Silvio, isso é muito subjetivo, é uma escala muito espiritual, a gente não consegue ver, a gente não consegue apalpar. E a partir de que nós conseguiremos desenvolver, então, essa atitude da certeza de que as coisas sobrenaturais governam sobre as naturais? Através de fé, irmãos. No versículo 17... E assim, no capítulo 10 de Romanos, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, voltando aqui na palavra do Senhor, nós devemos ler, nos esmerar em conhecer a palavra do Senhor. E essa fé vai vir através da pregação e da palavra de Deus. Então, nós devemos acreditar. Nós devemos conhecer, então, o nosso rei, conhecer os planos de governo, conhecer a legislação, aquilo que irá determinar qual o nosso caminho que nós devemos seguir, conhecer os métodos. Então, Lucas 17:5, um exemplo aqui para os irmãos, Lucas 17:5, como que nós vamos acreditar que esse governo, esse modo de governo, ele é eficaz e ele pode funcionar para nós nos dias de hoje? Lucas 17, versículo 5. É interessante que os apóstolos, nesse contexto aqui, eles estão falando assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que o Senhor estava falando logo antes? Sobre perdoar os irmãos. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Nós precisamos de quê para fazer isso, irmãos? É natural? É uma coisa simples? Nós precisamos de fé, nós precisamos de acreditar, nós precisamos ter convicção de que obedecer ao Senhor é o melhor caminho. Nós devemos acreditar nisso, nós devemos conhecer o nosso rei, como ele governa, nós devemos conhecer os mandamentos, as leis de Deus, nós devemos conhecer os métodos, como que ele trabalha. É muito diferente do reinado atual. Então nós precisamos de acreditar, nós precisamos de ter fé. Se a gente conhece o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, pode nos dar confiança de que realmente esse é o caminho. Quando alguns governos assumem, pelo simples fato dos cidadãos acreditarem naquele governante, eles têm mais prazer ou mais inclinação a obedecerem à lei, porque eles creem, ou eles acreditam, ou eles confiam naquele que os está governando. Irmãos, e assim devemos ser nós. Nós devemos conhecer, nós devemos aprofundar no conhecimento do Senhor, porque uma vez conhecendo, acreditando, confiando, como um filho pode pular de uma determinada altura nos braços do pai, ele vai contra a sua própria natureza. Não é natural alguém pular, se entregar a uma altura, mas se ele confia no pai, ele sabe que o pai vai o segurar, então ele pode fazer algo que é contra a sua própria natureza. Então, irmãos, queria estimular a conhecermos ao Senhor, nos identificarmos ali com cada mandamento, com cada ordem, a forma que o Senhor trabalha. Então, irmãos, o perdão, ele é um pilar que nós devemos exercer, não ficar na esfera do o perdão muito bonito, mas quando acontece de forma prática, devemos executar. E os propósitos, os objetivos, os fins desse reinado, quais são? Em Jó, capítulo 19, tem uma passagem também que é bem conhecida, Jó 19, versículo 25. Jó, em meio a tantas tribulações, em tanto sofrimento, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, nós devemos saber que essa
parte desse reino que estamos vivendo aqui nessa terra, ela está contida dentro de um reinado muito maior, em que compreenderá depois, em breve, o reino do mundo se tornar o Senhor. E nós vamos chegar num momento em que parte desse reino que nós estamos vivendo aqui, ele se executará de forma completa. Então o Senhor Jesus assumirá o seu trono. Então, irmãos, eu gostaria de falar com isso que como então executar, como viver de acordo com esse novo reinado, de forma mais natural, de forma mais alegre. É claro que isso depende do Espírito Santo de Deus atuar em nós, mas de que forma, o que podemos fazer para que isso seja algo que aconteça nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que a gente consiga experimentar viver nesse reino, seja em casa, seja no trabalho, seja durante qualquer atividade do seu dia a dia, irmãos. Conheça, se aplica a conhecer. Irmão, não fica com conhecimento superficial, não. Conheça Jesus, como que Ele trabalha, quais os seus mandamentos. E aí nós temos na Bíblia diversos e diversos exemplos de o que fazer. Procure, irmãos, saber como se portar, qual sentimento você deve nutrir, qual sentimento você não deve nutrir, e vamos colocar isso em prática. Então, irmãos, para passar desse reino do mundo para o reino de Cristo, onde Ele é o governante, e na Bíblia descreve de forma muito clara como executar, o que fazer, quais as características, então, que, uma vez nós mortos nos nossos delitos e pecados anteriormente, escravos do pecado, através de um cordeiro, que é o rei que eu estou dizendo aqui, que foi morto para o pecado, por meio do nosso pecado, Jesus Cristo foi morto, para nos transportar para esse novo reinado. E o que então que significa isso? O que de forma prática eu vou perceber isso na minha vida? Quais as características do novo nascimento? Então nós morremos e tivemos que nascer de novo. Nós morremos para um reino e nós então nascemos para que pudéssemos servir a um novo rei. Capítulo 5 de Mateus, fala sobre algumas características. Então, irmãos, o Senhor nos traça, qual a forma que nós devemos nos portar. E aí eu queria chamar a atenção dos irmãos. Nós conseguiremos, através de nossas obras, do nosso esforço, pertencer a esse reino, ou vamos pertencer a esse reino por causa da obra de Cristo, e isso irá acontecer como consequência disso. Aqui fala sobre as bem-aventuranças, e algumas características aqui são interessantes. Aí vai falar sobre algumas bem-aventuranças, fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Irmãos, como então poderemos ser estes cidadãos desse novo reino que apresentam essas características? Não, eu sou mais calminho, desde criança eu sou tranquilo, então quer dizer que eu sou manso? Não, irmãos, isso aqui não é característica natural, não. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Porque uma vez que Cristo morreu, você creu na obra de Cristo, você assume uma nova natureza. E nessa natureza está embutido a capacidade, a capacitação para desenvolver todas essas características. Não pense você que porque você é calmo, você tem uma personalidade mais tranquila, você pode ler aqui esses bem-aventuranças e pensar, não, então peraí, eu acho que eu vou herdar a terra, isso está mais fácil, eu vou concentrar nesse aqui, no versículo 5, porque bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Opa! Então tá, eu vou focar no que eu quero aqui da promessa, das bem-aventuranças, porque o que vai acontecer comigo, então eu vou concentrar nisso, eu vou ser misericordioso, eu vou concentrar nisso porque eu quero alcançar a misericórdia. Não, irmão, eu quero ter fartura de tudo, então tem que ter fome e sede de justiça. Irmãos, creiamos que esse pacote, ele é um pacote completo. Você não vai precisar pegar um
ou se concentrar em outro, ou se esforçar para se manter naquilo, porque Jesus Cristo tem em si mesmo cada uma dessas bem-aventuranças, cada uma desses comportamentos. Isso é algo espiritual. Nós podemos e devemos experimentar isso. Isso faz parte do reino que estamos vivendo. Então, irmãos, essas características foram conquistadas, não por nosso esforço, mais uma vez, mas por Cristo Jesus. E como que isso vai acontecer, irmãos? Tudo bem, Silvio, mas Cristo conquistou, eu peguei esse pacote e foi colocado dentro de mim. E agora, como que eu vou fazer? Vai fazer um ano agora, Black Friday, né? E ano passado apareceu uma promoção em que eu podia ganhar tarifa zero numa conta do banco e cartão de crédito sem anuidade. Aí eu falei, opa, beleza, vou pegar. O que aconteceu? Não passei o cartão nenhuma vez, já se deram 12 meses. Eu ganhei o direito, o poder de poder ter o crédito, mas não precisei usar. E aí, valeu de alguma coisa? Eu tinha, mas não fiz uso. E quantas vezes nós somos esses, que temos Cristo, mas não praticamos, não colocamos Cristo diante de cada circunstância da nossa vida. Então, irmãos, esse Cristo que habita em nós, ele deve ser usado, ele não deve ser colocado na carteira, ele não deve ser só para se manifestar durante uma reunião ou durante um louvor. Nós devemos fazer uso, irmãos, de Jesus Cristo, que habita em nós, dessas características que Ele mesmo nos disponibiliza durante todo o nosso dia. E como que isso vai acontecer, irmãos? Cristo tem que crescer e nós temos que diminuir. Então, para que nós venhamos alcançar o reino dos céus, venhamos a ser consolados, venhamos a herdar a terra, ser fartos, alcançar misericórdia, ver a Deus, ser chamados filhos de Deus, mais uma vez conquistar o reino dos céus, o que nós devemos preservar de nós mesmos para que isso aconteça? O que de mim, ou o que em mim que eu devo tentar preservar? Quantas vezes nós estamos protegendo o nosso eu, nossa vontade, os nossos desejos e vivendo a vida segundo eles? O que de mim que nesse novo reino subsistirá, irmãos? Nada subsistirá de mim mesmo. Então que possamos praticar isso desde já, irmãos. Nada de nós mesmos poderá entrar neste reino, exclusivamente Cristo, e que Cristo possa crescer e nós venhamos a diminuir. Então qual que é a forma? Como que nós vamos experimentar, melhorar nosso desempenho na execução do reino? A cruz do nosso eu, ela deve agir, irmãos. O pecado não tem mais poder sobre nós. Então, que vivamos segundo esse novo reinado, esse poder que em nós hoje habita, de não sermos mais escravos do pecado. Nós somos libertos desse reino e que vivamos agora segundo esse novo reino. Nada, então, irmãos, do nosso eu poderá subsistir após a cruz. A obra da cruz deverá existir em nós. Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que maravilha, irmãos! E no capítulo 5 do próprio Romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Maravilha, Senhor, sabermos que Jesus Cristo, nosso Rei, foi submetido a um poder, que talvez seja o maior poder que na nossa mente muitas vezes imaginamos, a morte. E ele foi submetido à morte. Mas, irmãos, ele venceu a morte. E uma vez vencida a morte, essa morte não tem mais poder sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nos achegamos a Deus, nós nos achegamos baseados na obra de Cristo. Irmãos, se estamos debaixo da obra de Cristo, a morte não tem poder sobre nós. O pecado não pode te dominar. Não existe domínio do pecado sobre aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus Cristo. Se reconhecermos ou por acaso imaginarmos que aquele pecado ou outro pode nos dominar, irmãos, nós estamos considerando o sacrifício de Cristo ineficaz. E isso não pode acontecer, irmãos. Tenha a plena convicção, a plena certeza. O seu rei morreu, mas venceu a morte, ele ressuscitou. E essa morte nunca mais poderá ter domínio sobre o nosso rei. E se estamos debaixo do seu reinado, nós estamos também debaixo dessa imortalidade que teremos. Então, irmãos, Spurgeon disse uma frase que eu achei muito interessante, só para finalizar. Ele diz: não creio que devamos estar tão certos da morte como alguns cristãos estão, porque a volta do Senhor é muito mais certa do que a nossa morte. Irmãos, estamos diante da mesa daquele que morreu a nossa morte, ressuscitou, que hoje vive e que viverá eternamente. E nós podemos usufruir dessa graça maravilhosa de podermos estar livres hoje, livres do pecado. Irmão, se considere livre e viva de acordo com esse novo reinado, com esses princípios que foram estabelecidos. Jesus Cristo deve ser o nosso Rei, hoje e para todo sempre. Amém.